Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma live aqui, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Web Gospel. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aí nos canais no YouTube, no Instagram, seja muito bem-vindo. E ter você por aqui é sempre uma satisfação, uma honra. Estamos aí propagando o Evangelho, propagando a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Paula. Deus possa abençoar a sua vida. E segunda-feira que vem, já adiantando aqui para os irmãos, nós vamos ter aqui o podcast aqui com o nosso irmão Michael. Vai trazer uma mensagem e em seguida iremos aí debater um assunto que ele vai trazer o tema, né, de cristologia. Amém? Deus abençoe sua vida também. Ou seja, nós vamos é o estudo sobre Cristo, né? Então vai ser bênção de Deus. Então iremos aí segunda-feira que vem, ele vai estar aqui. Iremos trazer este podcast. Hoje eu quero trazer uma singela palavra em João capítulo 3, versículo 16. Um versículo bastante conhecido de todos os irmãos. João capítulo 3, versículo 16, cujo tema, o amor de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 28/7, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que quis trazer este tema? Porque quando nós, hoje a gente tem as informações muito rápidas, através das internets, pois bem, vocês sabem, e tempos atrás, a gente quando escutava uma barbárie, uma notícia que causava terror, todos ficavam ali pasmados, né? Seja bem-vinda, irmã Irineide Mendes, Deus abençoe sua vida. A gente ficava pasmado ali e era aqui, claro, te via uma mensagem ou um ocorrido de uma tragédia, de algo similar. Já hoje a gente sabe que a informação a gente continua achando horrível, né? Quando muitas das vezes um filho contra pai contra filho, ou uma pessoa que perde a vida pelo celular e assim por diante, né? A gente vê ali inúmeras situações quando a gente liga hoje a rede social, ou a TV, né? Uma pessoa é atropelada e então são inúmeras situações que hoje está ocorrendo no nosso mundo que a gente fica perplexo, né? E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia em si, ela já vinha nos alertando. A Bíblia em si, ela já vinha nos advertindo sobre cerca de tais tempos que iríamos passar. Seja bem-vindo, nosso amigo, nosso irmão Adriel Tavares. Deus abençoe sua vida. Quem quiser seguir o nosso irmão aí, tem um grande canal aí de informação sobre todas as meteorologias, eu posso assim dizer, dos tempos, né? Do granizo, chuva, vento, climas, né? Do nosso irmão aí, Adriel. Deus abençoe sua vida. Nosso amigo
pediu umas... A irmã Gorete, Deus abençoe a irmã Gorete, irmão Samuel também, grande teólogo, já esteve aqui nesse canal. Em breve vamos marcar outro podcast aí. Nosso irmão Samuel, grande teólogo aí da Palavra de Deus, que fala sobre... Ele gosta muito de falar sobre a volta de Cristo. É um tema muito bom, um tema muito interessante que devemos apregoar cada vez mais. Pois bem, e quando a palavra de Deus ela vai dizer que Jesus, que se entregou por nós, porque o versículo ao qual eu li, João capítulo 3, versículo 16, quando Jesus ele se entrega, morre por nós na cruz do Calvário, ele morreu com uma finalidade, morreu com um objetivo, morreu com um propósito. Propósito esse maior, o amor por todos nós. O amor de Deus para com o homem é um amor incondicional e eterno, manifestado na pessoa de Jesus Cristo. O amor que se manifesta em todas as pessoas, sem exceção, e demonstrado através da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre já com um propósito de salvação para todos nós. Só que nesse propósito maior é quando ele se entregou para nós também se entregarmos a ele e nos arrependermos de nossos pecados, de nossos feitos e reconhecer a grandeza que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nisso, quando nós vamos ver mais adiante, que vai dizer assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pereça é tudo aquilo que nós vamos... Quando fala ali pereça, é para que nós não morremos sem a salvação. É para que não nos perdemos sem Jesus. E tudo isso vai englobando para quê? Para que nós reconhecemos a grandeza de Jesus Cristo, o poder dele sobre nossas vidas. Amém? Mas tem a vida eterna. Vida eterna é essa que ele foi preparar um lugar para todos nós. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês, para vós. Ou seja, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele morreu e ele deixou um ordenamento. Por quê? Porque ele sabia que o ser humano ele ia sentir aquela falta, aquela necessidade de ver Jesus ali realizando os milagres, realizando os prodígios, realizando a manifestação de cura, a manifestação de libertação. De muitas vidas foram libertas através do poder dele. Aonde ele passava, algo diferente acontecia. Aonde ele passava, o milagre automaticamente acontecia. Então ele pega e ele diz, eu vou para o Pai. Mas logo no versículo anterior ele vai dizer, mas não ficareis órfãos. E ele ia enviar o Consolador. Pois bem, e olhando e observando o que nós estamos vivendo, eu creio, o nosso irmão Samuel está aí, eu creio que já estamos indo ali já estamos bem próximo à volta de Cristo. Segundo os estudos teólogos, nós estamos na 69ª semana de Daniel, ou seja, quando chegar ali na 70ª semana de Daniel, aí sim, meus irmãos, se preparem, porque, na verdade, a Bíblia já vai nos alertar, né?
que devemos estar sempre vigiando, orando, porque não sabemos o dia nem a hora, né? Está em Mateus 25:13, vai dizer: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando ele vir, ele leva a sua igreja e aqueles que estão com ele, que se salvaram, se aceitaram Jesus na bendita pessoa de Jesus Cristo, estão ali com seu passaporte assinado, eu posso assim dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como eu falei, né? O título é O Amor de Deus. Jesus, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele veio, olhou para nós, olhou para a terra, olhou para o ser humano, e como Adão já tinha pecado, Adão e Eva, e veio ali, começou a humanidade, vamos assim dizer, começou a humanidade e eles começaram a trabalhar, começaram a procriar, só que começou a vir muitos pecados. E nisso nós sabemos que veio até os dias de Noé, depois de Noé teve o dilúvio, e depois do dilúvio começou uma nova humanidade. E dessa nova humanidade para cá, nós estamos vendo muitas maldades, assim eu posso dizer. E a Bíblia, como eu falei antes, já vem nos alertando. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Uma hora o amor do ser humano está aqui, está em cima. Agora o amor do ser humano está aqui embaixo. Por quê? Como eu falei antes, por causa da maldade. A maldade faz com que o ser humano afasta-se de Deus. Ele começa a ver uma atitude aqui, uma atitude ali, e nisso o coração dele vai preenchendo não do amor de Cristo, mas vai preenchendo do amor do ser humano. E nesse amor do ser humano, que vai deixando Cristo de fora, ele começa a se afastar de Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também o vosso coração. Foi como eu falei antes. Quando o teu coração está envolvido para Cristo, tu começa a ter uma vida de paz. Agora, quando o teu coração está menos voltado para Cristo, tu começa a ver as dificuldades, as adversidades, as lutas, e assim sucessivamente. Ou seja, mas que nesta noite o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo, o amor de Deus, Ele quer voltar preenchendo nossos corações. Para que quando nós estivermos com o amor dele, nós estejamos preparados para quando ele vier buscar a sua igreja. Se você for analisar o ser humano em si, agora eu falo um estudo científico, psicólogo e o estudo do homem, eu posso assim dizer, ele vai dizer de ponta a ponta que o ser humano ele precisa de algo para preencher o seu coração. Aqui eu não quero relatar as outras religiões, mas só que o ser humano ele procura no seu coração esse vazio para preencher. É tão certo que existem inúmeras religiões. Só que sabemos que
A Bíblia ela já vai nos advertir, vai nos alertar acerca deste vazio que o ser humano ele se encontra. E nós sabemos que esse vazio só preenche através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele foi para o Pai, mas não deixamos órfãos. Ele não nos deixou órfãos, ele enviou o Consolador. Porque esta mensagem que quero trazer para vocês nesta noite? O tema é o amor de Deus. O versículo é João capítulo 3, versículo 16. Se a gente analisar a África hoje nas internet, quando nós abre aí, se a gente for olhar para eles, a adoração, o clamor, a devoção que eles estão fazendo na pessoa de Jesus Cristo, a gente perde feio, eu posso assim dizer. Hoje um dos maiores avivamentos, um dos maiores números de batismo nas águas, tanto nas águas está sendo na África e nosso Brasil. Como está o batismo nas águas do nosso Brasil? Você já se perguntou? Como está o batismo no Espírito Santo no nosso Brasil? Você já se perguntou? Será que não é que o amor está esfriando, que nem aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em anos atrás? Que anos foram pregados, anunciados, é tão certo que também enviaram missionários, tanto para o Brasil, Portugal e assim por diante. A Assembleia de Deus, o exemplo, foi os suecos, a Batista, foi os americanos que enviaram mensageiros, evangelistas, enviaram missionários. Então, meus irmãos, esta mensagem é sobre o amor de Deus. Que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos reconhecer a grandeza que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Esta era a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nesta noite. 17 minutos, nesta noite de segunda-feira. Que voltemos ao primeiro amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho por todos nós. E que Ele quer fazer desta geração, não uma geração que tenha frieza, mas uma geração que tenha o aquecimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Deus abençoe todos que estavam conosco aí. Samuel, Adriel, a Pamela, a Tayla. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha uma semana abençoada, repleta de bênçãos sobre você e sua família. Tem uma frase que eu até anotei aqui, uma frase de Agostinho que diz: o verdadeiro amor está em obedecer e crer no que se ama. Em obedecendo a palavra de Deus, estaremos sim envolvidos neste amor de Cristo sobre nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo. Segunda-feira vai estar conosco nosso irmão Michael. Não perca. Vai ser aí nesse mesmo horário Hoje eu entrei mais tarde, mas vai ser aí pelas 8 horas. Não perca. Até o próximo. Deus abençoe.